Bom, bora lá, começando mais um vídeo. No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre... A gente introduziu, né, o sistema nervoso, de um modo geral. A gente falou um pouquinho sobre as divisões, falou sobre o neurônio, sobre os tipos de neurônio, as estruturas ali do neurônio. Falou sobre a sinapse, e aí agora a gente vai continuar falando sobre as células da glia, que são as células que também vão compor o nosso sistema nervoso ali, beleza? Então, primeira coisa, as células da glia... A gente tem vários tipos de células, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas basicamente elas vão servir para fornecer suporte ao neurônio. Beleza? E a gente tem que elas têm uma quantidade muito maior que os neurônios. Então, por exemplo, para cada 10 a 50 células da glia, varia muito, né? Se a gente for pensar de 10 a 50 é uma variação grande, mas é o que o livro traz. De 10 a 50 células da glia, a gente vai ter um neurônio. Então a gente tem de 10 a 50 células da glia para cada um neurônio. Então as células da glia elas têm uma quantidade muito maior do que os neurônios. Os neurônios eles correspondem à menor parte ali das células que a gente tem no nosso sistema nervoso. A maior parte são células da glia. E aí dessas células da glia, a gente tem que quase 50% são só de astrócitos, que são uma célula específica que a gente vai falar, beleza? Então isso aqui só para a gente introduzir um pouquinho sobre elas. Vamos lá. Quando a gente pensa nas células da glia, a gente tem 6 tipos específicos aí de células, tá? 2 delas vão ser encontradas no nosso sistema nervoso periférico. E aí a gente tem outras que vão ser encontradas no sistema nervoso central. Vamos começar pelo sistema nervoso periférico. Lá no sistema nervoso periférico, a gente tem as células de Schwann. Tem um nome meio diferente. Essas células de Schwann, elas são células que elas vão meio que se enrolar no nosso axônio e elas vão formar a bainha de mielina. Então imagine que eu tenho lá o meu axônio, certo? Aqui eu tenho meu axônio. Aí eu tenho uma célula de Schwann. Então aqui está uma célula de Schwann. O que essa célula vai fazer? Ela vai lá no meu axônio e ela vai se enrolar nesse axônio. Ela vai se enrolar nesse axônio, ela vai dar várias voltas nesse axônio. Aqui está o núcleo dela. E aí, ó, aqui a gente vai deixar ele um pouquinho mais 13, ó. Ah, agora sim, ó. Agora fez mais sentido, ó, ficou bonitinho. Então essa célula de Schwann, ela vai se enrolar nesse axônio, que eu tinha que ter feito ainda. E aí ela vai formar a bainha de mielina. Então aqui eu tenho meu axônio, aí aqui em volta desse axônio eu tenho a minha célula de Schwann. Então ela se enrolou, ela deu várias voltas ali no axônio do neurônio. E aí vai formar a bainha de mielina. Tá? Então lá no nosso sistema nervoso periférico a gente tem essas células de Schwann. Só que no sistema nervoso central, eu vou puxar uma setinha aqui, lá no sistema nervoso central, a gente tem outras células que também vão ser responsáveis por formar essa bainha de mielina dos neurônios, que são os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos, eles são células especializadas também que vão fazer o quê? Eles vão basicamente cobrir os axônios dos neurônios. Vou fazer uns neurôniozinhos aqui. Só que existem diferenças entre o oligodendrócito, né, que ó, ele vai lá e cobre o axônio do neurônio. Só que tem diferença entre o oligodendrócito e as células de Schwann. Né? Quais são as principais diferenças? As células de Schwann, a gente vai ter, no caso das células de Schwann, lá no sistema nervoso periférico, a gente tem várias células cobrindo ali, né, formando a bainha de mielina de um único axônio. Então eu vou ter ali 50, 100, 500 células de Schwann recobrindo um axônio de um neurônio.
Já os oligodendrócitos não, né? E aqui, observa que as células de Schwann, elas deixam espaços entre esses axônios. E esses espaços que ficam, eles são chamados de nódulos de Javier, ou nodos de Javier. E eles têm uma função importante que a gente vai ver depois. Tá? E já os oligodendrócitos não. Então, no sistema nervoso central, a gente tem um oligodendrócito que pode revestir vários axônios de vários neurônios. E ele reveste o axônio inteiro do neurônio. Beleza? Então, as células de Schwann, essas duas células aqui, ambos vão ser responsáveis por formar a bainha de mielina, que a gente já viu, né? Funciona como isolante elétrico, funciona transmitindo, aumentando a velocidade do impulso nervoso, do impulso elétrico. Então, eles vão ser responsáveis por formar a bainha de mielina. As células de Schwann, lá no meu sistema nervoso periférico, e os oligodendrócitos no sistema nervoso central. Beleza? Voltando aqui para o sistema nervoso periférico, a gente tem um outro tipo de célula, que são as células satélites. Essas células satélites, elas são como se fosse uma célula de Schwann, só que é uma variação da célula de Schwann. Porque ela não vai servir, né, ela não vai formar a bainha de mielina. Essa célula ela vai formar como se fosse uma cápsula ao redor dos gânglios. Então lembra que eu tenho lá o meu gânglio, né, que são aquelas partes dos meus nervos onde eu tenho corpos de neurônio. Então os nervos eles são formados por axônio, só que daí eu tenho os gânglios, é aquela parte mais redondinha, mais gordinha do nervo, onde a gente tem os corpos neuronais. E aí, basicamente, essas células satélites, o que elas vão fazer? Elas vão formar como se fosse uma cápsula, elas vão encapsular esses gânglios. Então, elas ficam ao redor ali desses gânglios, onde a gente tem lá o corpo do neurônio, né? A gente tem um grupo ali de neurônios, corpos de neurônios, aferentes, principalmente. E essas células satélites, elas vão capsular, né? Vão ficar ali ao redor desses corpos neuronais nos gânglios, tá? Funcionando como uma forma de proteção ali, enfim. E essas são as duas principais células que a gente tem no nosso sistema nervoso periférico. Quando a gente fala no sistema nervoso central, daí a gente tem vários outros tipos. Então, lá no nosso sistema nervoso central, encéfalo e medula, a gente tem, por exemplo, os astrócitos. Então, os astrócitos, eles têm esse nome porque eles têm um formato parecido com uma estrela. Eles lembram uma estrela. E os astrócitos, como eu já citei lá no começo, na hora que a gente introduziu, eles vão formar metade das células do sistema nervoso central. Então, quase 50% das células do sistema nervoso central são são compostas aí pelos astrócitos. Estou falando artrócitos, pelos astrócitos, beleza? E eles têm um formato bem diferentão, assim. Então, eu vou tentar fazer aqui de um jeito meio bonitinho. Mas ele é mais ou menos assim, ó. Parece, assim, lembra um pouco uma estrela. Quando falar em astrócito, ó, você lembra do quê? Lembra da estrela. Então, a gente tem aqui os astrócitos. E quais são as funções deles? Os astrócitos, eles ficam lá, meio pertinho dos neurônios, né? Então, lembra da sinapse? Eu tenho lá um neurônio e eu tenho outro. E em volta de neurônios normais mesmo, né? De outros neurônios aí. Então, eles vão estar lá. Né? Eles não participam diretamente da sinapse, mas de certa forma eles vão auxiliar, vão dar suporte para os neurônios. Então, quando eu tenho uma sinapse aqui, por exemplo, lembra que eu tenho a liberação de neurotransmissores. E a gente tem vários tipos de neurotransmissores. Um deles é o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. E aí, o que acontece? O glutamato ele é um neurotransmissor que ele ativa esse outro neurônio aqui, esse neurônio pós, e se ele não for removido, ele vai continuar ativando. A gente vai continuar tendo potencial de ação, vai continuar tendo despolarização. A gente não viu, mas a gente vai falar sobre. Tá? Mas o que o astrócito faz, basicamente? O astrócito ele auxilia na remoção desse glutamato. Então, o astrócito ele tem transportadores de glutamato. Então, ele vai pegar esse glutamato e ele vai converter esse glutamato em glutamina. E aí, essa glutamina, o astrócito ele vai fazer o quê? Ele vai mandar lá para o neurônio, tá? Então, ó, o que ele faz? Ele converte o glutamato em glutamina e ele manda a glutamina, que é a molécula precursora do glutamato, lá para o neurônio. Para quê? Para o neurônio fazer vesícula, pegar essa glutamina, formar mais glutamato e mandar esse glutamato lá para o botão terminal para quando tiver outra sinapse precisar. Beleza? Então, o astrócito ele vai auxiliar o quê? Na remoção dos neurotransmissores da fenda sináptica. Então, ele auxilia na remoção
do neurotransmissor, principalmente aí o glutamato, tá? Ele também vai auxiliar no fornecimento de ATP para o neurônio compor a barreira hematoencefálica. Então lembra que lá no sistema nervoso a gente tem a barreira hematoencefálica, né, que é a barreira ali que mantém como se fosse uma barreira que isola, né, o nosso sistema nervoso, impede que substâncias entrem ali, né, substâncias nocivas. Essa barreira só permite a passagem de nutrientes, né, enfim, de coisas que vão auxiliar, né, os neurônios que os neurônios precisam. Então, lá na barreira hematoencefálica, imagina que eu tenho uma barreira aqui, né? Isso aqui é a barreira hematoencefálica. E aí aqui eu tenho líquido, né? E aí nesses líquidos eu tenho vários nutrientes, vitaminas, glicose. Então eu tenho glicose, eu tenho nutrientes, enfim. E aí aqui eu tenho o astrócito, tá aqui do ladinho aqui, ó, compondo essa barreira hematoencefálica. O que o astrócito faz? Vou fazer ele mais feinho aqui. O astrócito ele vai permitir, ele vai captar essa glicose, captar esses nutrientes, né, principalmente a glicose. E aí ele pode armazenar essa glicose aqui. E aí quando o neurônio precisar de glicose, o que o astrócito faz? Ele fornece a glicose para o neurônio. Porque os nossos neurônios eles consomem muita glicose. A principal fonte de energia neuronal, né, o ATP, vem da glicose. Tá? O neurônio consegue utilizar até mesmo lactato, né, que é fornecido ali, por exemplo, é gerado pelos nossos músculos quando a gente faz exercício, como fonte de energia, como fonte energética. Então, ele precisa de muita glicose para formar o ATP. E aí o astrócito ele fornece glicose, fornece energia para o neurônio, beleza? Então, outra coisa que ele também faz é fornecimento de energia. O ATP ali, beleza? Compõe a barreira hematoencefálica, né, como a gente colocou ali. Hematoencefálica. E ele também auxilia no equilíbrio osmótico. Por quê? O astrócito ele faz a captação, deixa eu apagar um pouco disso aqui, ele faz captação de potássio também. Então o que ele faz? Ele retira íons potássio do líquido extracelular. Então ele capta potássio, beleza? Então o astrócito ele também auxilia ali no equilíbrio homeostático, né, que a gente fala, não é osmótico. Osmótico é água e sal. Equilíbrio homeostático. Certo? Porque lembra que eu preciso ter mais potássio dentro da célula e menos fora. Tá, então a gente já falou sobre as funções do astrócito. Continuando agora, a gente tem um outro tipo de célula lá no nosso sistema nervoso também. Outros tipos celulares, que são as células da micróglia. Escrever de letra maiúscula também. Então a micróglia não são células especificamente do sistema nervoso central. A micróglia, essas células da micróglia ou microglia, elas são células do sistema imune que elas ficam permanentes no sistema nervoso central. Então elas moram ali no nosso sistema nervoso central, mas elas são células imunes, tá? A gente coloca aqui entre parênteses, que elas ficam localizadas só lá no sistema nervoso central. E aí, o que essas células fazem? Elas têm um formato que é mais ou menos assim, né? Elas são células mais ou menos assim, meio diferentonas. E aí essas células da micróglia, elas vão fazer a remoção de células danificadas, né? E também de invasores. Então elas vão fazer a remoção de células danificadas e também de invasores. Elas são como se fossem fagócitos ali do sistema nervoso central. Então, elas vão fagocitar aqueles restos celulares, né, vão eliminar esses agentes invasores, enfim. E uma coisa que elas também estão relacionadas, né, essas células micróglia, quando elas são ativadas, elas vão aumentar a liberação de hero, que são aquelas espécies reativas de oxigênio. Então, elas aumentam as espécies reativas de oxigênio.
E aí, lá na patologia a gente estuda que as espécies ativas de oxigênio, né, que são formadas ali, principalmente durante o processo de oxidação ali, na mitocôndria e tal, a gente tem vários tipos e um desses tipos é o radical hidroxila, né, o OH lá, que causa vários efeitos deletérios, que causa danos celulares, por exemplo. E esse aumento da quantidade de radicais livres pode contribuir, por exemplo, para as doenças neurodegenerativas. Então seria um ponto negativo aí dessa atuação dessas células da micróglia. Tá? Porém, elas são células importantes no nosso sistema imune, ali no sistema nervoso central, para combater aqueles agentes nocivos ali que possam causar danos. E aí um outro tipo de célula, para a gente fechar o último tipo, né, são as células ependimárias. Deixa eu puxar uma seta delas aqui embaixo. São células ependimárias. E essas células ependimárias, elas vão se juntar e formar um tecido epitelial que vai revestir os compartimentos líquidos no nosso sistema nervoso. Tá? Então elas formam um tecido epitelial de revestimento. E aí elas vão servir para meio que separar os compartimentos líquidos. Então lembra que a gente tem, por exemplo, os ventrículos, onde a gente tem a circulação ali do líquido céfalo-raquidiano, que é um líquido que faz a nutrição ali de diversas partes do nosso sistema nervoso central, dos neurônios, né, enfim. E esse líquido ele é muito importante para o funcionamento do nosso encéfalo, do nosso sistema nervoso central. Tá? E aí essas células ependimárias, elas vão estar ao redor desse líquido. Então elas são as células que produzem, tá? Elas fazem a produção e também mantêm a circulação desses líquidos. Então elas são células mais ou menos assim, elas têm um formato engraçado também. E aí elas vão produzir o LCR e elas também vão fazer com que ele circule, fazer a circulação. Beleza? Então a gente tem aqui várias células. Então isso aqui seria, por exemplo, um ventrículo, né? A gente tem o nosso nervoso central. E aí dentro desse ventrículo eu tenho o quê? Líquido céfalo-raquidiano, produzido por essas células circulando ali no nosso sistema. Tá? Então esse líquido aqui chama líquido céfalo-raquidiano. E ele faz ele serve para fazer a nutrição dos nossos tecidos nervosos. E aí a gente tem os oligodendrócitos que eu já falei aqui em cima. Então aqui a gente tem os oligodendrócitos, que vão formar a bainha de Merino. A gente até falou as diferenças, né, entre os oligodendrócitos e as células de Schwann. E basicamente essas são as células que vão compor a nossa glia, a nossa neuroglia. E de modo geral, essas células da glia, todas essas células que a gente falou, elas vão se comunicar com os neurônios. Então elas se comunicam com os neurônios, certo? Principalmente através de sinais químicos, então liberação de fatores neurotróficos, enfim, através de sinais químicos. Então elas vão liberar, como eu acabei de falar, esses fatores tróficos que vão auxiliar, por exemplo, no reparo e no desenvolvimento neuronal, reparo e desenvolvimento. Então, elas ajudam, por exemplo, nos processos de consolidação de memórias, processos de aprendizagem, a partir da liberação desses fatores tróficos. E, como já falei, eu vou até puxar uma seta que elas se comunicam, né? E elas respondem também a comandos neuronais, né? Então, elas conseguem responder, por exemplo, a neurotransmissores. Então, a gente tem neurotransmissor que se liga em célula da glia. E também neuromoduladores, que vão modular a ação dessas células da glia. Tá? E esses dois aqui são liberados pelos neurônios. Então, as células da glia, elas ainda estão sendo muito estudadas, né? A gente ainda sabe muito pouco sobre elas. Só que a gente acredita que elas têm papéis muito mais importantes que esses, né? Elas ajudem muito mais.
Então, antigamente a gente acreditava que, eu falo a gente acreditava, os livros traziam, né? Que as células da glia elas só davam suporte para os neurônios. Hoje em dia a gente sabe que elas têm muitas outras funções além disso, né? Então, claro, elas dão suporte para os neurônios, mas elas também estão relacionadas com o funcionamento do sistema nervoso central de um modo geral, beleza? E aí a gente tem também a questão das células-tronco. Então, as células-tronco, elas são encontradas, a gente tem vários tipos, né, de células, a gente tem diferentes tipos de células-tronco, são aquelas células pluripotentes que a gente fala, né? E as células-tronco, elas são encontradas no nosso sistema nervoso central, em diferentes áreas, mas principalmente na região do hipocampo, certo? E aí a gente tem que essas células-tronco, elas conseguem se diferenciar, as células-tronco, elas se diferenciam em células da glia e também se diferenciam em neurônios. Então elas têm essa capacidade, né, de diferenciação, de transformação. E aí essa transformação dessas células-tronco em células da glia e neurônios acontece por diferentes sinalizações. E a ciência, atualmente, ela está tentando identificar quais são os fatores ou como que sinaliza para essas células-tronco para elas se transformarem em neurônios e células da glia. E aí, descobrindo, né, esse fator de sinalização, né, imagina se a gente descobre como que a gente faz a sinalização para essa transformação de células-tronco em neurônios, né? Isso poderia ser a solução, por exemplo, poderia ser um tratamento para as doenças neurodegenerativas, que hoje em dia acometem milhares, né, de pessoas. Então seria um possível tratamento aí para as doenças neurodegenerativas, beleza? E aí, já que a gente falou de neurônio, no último vídeo a gente falou de célula da glia também, vamos só comentar aqui, falar um pouquinho sobre a lesão neuronal. Então, no nosso corpo a gente tem diferentes tipos de tecidos. Alguns tecidos, como o tecido hepático, eles têm uma alta capacidade de regeneração. Então, se você retira um pedaço, por exemplo, do seu fígado, né, ele consegue se regenerar, porque os hepatócitos eles têm uma grande capacidade proliferativa, de replicação. Só que a gente tem tecidos que não se regeneram. A gente tem tecidos que a gente chama de tecidos permanentes, né? Tecidos lábeis que se regeneram, tecidos permanentes, que são aqueles que não se regeneram. E o tecido nervoso, ele é um tecido permanente, né? Os neurônios em si. Tá? Só que em alguns tipos de lesões a gente consegue ter um processo de reparação ali, neuronal. Então, quando a gente pensa na lesão neuronal, a gente tem dois tipos de lesão. Uma lesão que vai acometer o corpo do neurônio, ou a região do soma. Tá? Então, imagine que eu tenho, por exemplo, ali, eu vou fazer de uma forma ilustrativa aqui, tá? Mas imagine uma lesão medular, né? Por exemplo, que acomete ali, enfim, uma região onde a gente tem, né, os cornos anterior e posterior, a gente tem substância cinzenta na medula. Então, a gente vai ter o quê? A destruição, né, a lesão nesse soma do neurônio, né, no corpo do neurônio. E aí, lá no corpo do neurônio, a gente viu que a gente tem o DNA, a gente tem as organelas principais, a gente tem tudo, né, que regula a atividade do neurônio. Então, nesse caso, quando a gente tem uma lesão neuronal no corpo do neurônio, a gente vai ter a morte neuronal. Então, não tem como você reparar, né, o corpo não consegue reparar uma lesão que acontece no corpo do neurônio. E aí a gente tem a morte neuronal, beleza? Nesse caso, a lesão ela é irreversível. Não tem como a gente reverter ela. Só que, quando a gente está falando de lesão axonal, ou seja, o axônio do neurônio, vou fazer um outro exemplo aqui. Aqui eu tenho meu neurônio. Eu tenho lá o axônio. E eu tenho uma lesão no axônio desse neurônio, certo? E aí, quando eu tenho essa lesão no axônio, eu vou separar esse neurônio em duas partes. Então, eu tenho uma parte que está ligada ao corpo do neurônio. Então, eu tenho essa parte ligada ao corpo. E eu tenho essa parte
mais distal, né? A parte terminal ali do neurônio. Quando eu tenho uma lesão axonal e o corpo do neurônio permanece intacto, né, a gente tem um processo de reparação. Então, primeiro, lógico, né, aqui eu tenho, lembra, a bainha de mielina, né, então imagina que eu tenho até um rompimento da bainha de mielina aqui, né, a célula de Schwann ali, uma lesão nervosa periférica, por exemplo. Então, eu tenho esse rompimento, aí o que acontece? As organelas que estavam sendo transportadas ali, lembra do transporte axonal? Elas vão ser eliminadas, elas vão sair, né? As proteínas que estavam sendo transportadas vão sair, as vesículas, né? Tudo isso vai extravasar, porque houve um rompimento ali. Só que depois de um tempo a gente vai tendo o quê? A gente vai ter eliminação disso pelas células de defesa, né? A gente tem o fechamento, daquela membrana neuronal, e aí a gente vai ter a degradação daquela parte terminal que foi solta, né? Que sofreu uma lesão e não tem como reverter. A gente vai ter degradação daquela parte. E o que vai acontecer? A gente pode ter diversos fatores tróficos, né, atuando nesse neurônio aqui, e aí a gente pode ter uma regeneração desse axônio, certo? Em alguns casos, não são em todos, mas em alguns casos a gente pode ter a regeneração desse axônio e até mesmo a retomada, né, da formação de sinapses. A gente pode ter uma recuperação, uma regeneração axonal e a formação de sinapses ou a retomada de sinapses aí que esse neurônio tinha com outros neurônios ali, beleza? Então só para a gente entender um pouquinho sobre essas lesões que acometem os axônios, os nervos. Então se eu tenho uma lesão axonal, por exemplo, em um nervo eferente, eu vou ter uma perda motora, certo? Isso acarreta uma perda de movimentos. Se eu tenho uma lesão em um nervo aferente, que é um nervo sensorial, eu vou ter uma perda sensorial, uma perda da minha sensibilidade, por exemplo. Beleza? Então, só para a gente entender um pouquinho sobre essa questão das lesões que acometem o nosso sistema nervoso. Beleza? E é isso. Então, nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre lesão neuronal, falou sobre... só citou, né, a questão das células tronco. E a gente falou, né, o foco mesmo foi essas células da glia, tá? Então, por esse vídeo é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se gostou, é nóis, tamo junto e até o próximo. Valeu!